Então, boa noite, pessoal. Eu vou começar aqui fazendo um resumo do que a gente fez semana passada. A gente teve um grupo bem legal aqui. E a gente fez o seguinte: a gente criou como um app, um cardápio de restaurante e a gente definiu como história os pratos do restaurante, um restaurante de comida brasileira, exatamente para a gente treinar como escrever o DOR, como escrever o DOD, depois critérios de aceite, depois a história em si. Não deu tempo de fazer tudo, porque realmente foi bem legal. A gente debateu muito sobre os assuntos. E como a gente praticando o DOR de critérios de aceite, a gente começa a ver qual a forma que a gente ludicamente pode ensinar ao PO, caso ele não saiba, como guiar o PO, na verdade, a escrever uma história. Então a gente dividiu entre feijoada, uma bebida e uma. Cara, meu mouse está ruim aqui. E uma sobremesa. Vou só botar para cá, que aí eu me liberto do mouse. E aí, na feijoada, a gente tem os exemplos aqui. O pessoal aqui, eu lembro que foi muito específico, foi bem legal. Colocou de DOR. O que seria o DOR, né? O DOR seria tudo que você precisa para você iniciar um trabalho sem, entre aspas, interrupções. Então, para o desenvolvedor no dia a dia, é ele ter o ambiente, ter as permissões, ter as libs, ter a versão de software, ter um monte de coisa que ele tem que ter para começar a sprint e para ser parado o mínimo de tempo. Só que a gente sabe que durante a sprint acontecem algumas coisas que a gente, alguns blocos que acontecem, a gente vai vendo e vai aprendendo para as próximas. Então, o DOR da feijoada aqui ficou todos os ingredientes, o tempo de preparo estimado, é tipo uma preparação para botar a mão na massa. Os utensílios para servir, pratos, talheres, copos, panelas e utensílios, acompanhamentos, arroz, farofa, couve, a receita em si, revisada e confirmada pela equipe, fogões e acessórios, quantidade de comida foi calculado em base dos convidados. E aí a gente pegou aqui caipirinha e foi. Aí aqui já foi mais aberto. Foram o que não deixa de estar certo ou errado, porque aqui não existe certo ou errado. Mas, assim, o limão seria. Você poderia pegar que nem o grupo 1 fez, de ingredientes. O ingrediente ele tem limão, açúcar, pinga, e etc. Então, assim, eles colocaram limão, açúcar. Sem limão, você não faz a caipirinha de limão. Sem açúcar também não, sem pinga também não, sem o copo não, sem o socador não, gelo, faca, receita, instrumentos higienizados, executor, local próprio, dosador. Então, isso daqui é um preparo, é um checklist que normalmente a gente faz no Gira, para quando a gente for fazer na empresa que a gente tiver, e são aqueles tópicos que tem que ter antes de colocar alguma história. A caipirinha não entraria na sprint se ela não tivesse tudo isso daqui em mãos. Então, isso passando para a tecnologia, aquele caso que eu falei, ambiente, permissões, acessos e etc. Só um minutinho, desculpa que meu mouse está meio agarrado aqui. Ups. Aí vamos lá, sobremesa, pudim de leite. Aí a mesma coisa, eles foram mais assim, falando da receita: leite condensado, leite, ovos, açúcar, água, papel alumínio, colher, liquidificador, fouet, panela, fogão, forno. Sem isso daqui, o pudim de leite não pode começar a ser feito. Sem qualquer coisa dessa daqui. Beleza. Aí a gente trouxe para a sala principal, debateu e depois a gente foi para o Dodge. Aí o Dodge, aí aqui começa uma questão, que a gente confunde um pouco o Dodge com critério de aceite. E é para confundir mesmo, porque às vezes acontece isso. Então, assim, o Dodge é aqui que o time de cozinheiro vai chegar e vai falar assim: ok, está pronta a feijoada. Entendeu? É um checklist de que o chefe, vamos supor o chefe como se fosse a parte da equipe, né? Então o chefe vai chegar e vai falar: olha, só está pronta essa feijoada se foi cozida até as carnes e o fogão estejam macios e o feijão estejam macios.
Todos os clientes receberam suas porções, feijoada passou por degustação na cozinha, tal, tal, tal. Cozinha foi limpa. Então, assim, você vai criando um checklist para você falar: bom, agora eu posso tirar da cozinha e entregar para o cliente essa feijoada. A mesma coisa em relação à caipirinha. Então, você tem duas doses de pinga no copo, duas pedras de gelo inseridas. Então, assim, tem um padrão. Se são duas de gelo, tem que ter duas de gelo. Senão, não está finalizado. E isso daqui, quem faz o acordo é o chefe e os cozinheiros, não é o cliente. E a gente também tem aqui do pudim de leite. O do pudim de leite teve uma. Foi um caminho que puxou mais para o DOR que para o Dodge. Então, assim, para o cardápio não precisava motoboy para delivery. Isso daqui seria outra história, seria outro épico, seria outra coisa, porque a gente está falando aqui em criar um cardápio, não em trabalhar com serviço de entrega. Então, assim, ó, pudim montado para servir, sim, ele tem que estar bem montado, não pode estar esborrachado, pode ter uns caramelos do lado. Os garçons estão preparados para servir, pratos de sobremesa separados e limpos. Isso estaria mais para o DOR do que para o Dodge. Entendeu? DOR é do produto final. Então, pudim montado bem servido, ó, pudim assado com massa firme no ponto, calda homogênea em ponto de caramelo. Isso tudo aqui, ok, é do produto. Essa parte aqui de mesa e cadeira montada, ele tem que estar no DOR. Porque se você na verdade, assim, não estaria nem nesse projeto. Poderia ser um projeto em paralelo das pessoas que estão lá fora, os garçons que estão arrumando a casa. Porque, assim, se não tiver mesa e cadeira, a pessoa não senta, a pessoa não come. A pessoa nem vê que o restaurante está aberto, não entra e não chega. Então, assim, algumas coisas aqui modificaram não, foram para o DOR. Outras coisas podia ser para uma equipe de fora, que não fossem os cozinheiros, tipo montar a mesa, poderia não ser do cozinheiro. A não ser que o restaurante seja pequeno, seja econômico em relação aos clientes, aos colaboradores. E aí, agora a ideia inicial, que o pessoal até já começou aqui na semana passada, é a gente juntar em grupos. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Tem. Cara, eu vou fazer o seguinte, porque a Simone ela vai sair daqui a pouco. Então, o que que eu vou fazer? Eu acho mais fácil pegar vocês quatro e vocês fazerem, vamos supor, a feijoada, entendeu? Para não ficar só dois debatendo. Aí vocês debatem, ou a gente faz aqui, então, aqui na sala mesmo. O que que vocês preferem? Vamos fazer na sala mesmo, já que tem pouca gente. Mas peraí, aqui está dizendo 12 participantes, então eu estou vendo alguma coisa Para errada. mim tá dizendo 12 participantes também. Ah, é verdade. Peraí, cara, esse meu mouse está me tirando sério hoje. Nós somos 12, dá para fazer Então dá pra fazer dois grupos, Ah, até então três grupos tá. também, né? 3 grupos, sim. Dá para fazer três de quatro, tá certo. É que não estava vendo vocês aqui, aí agora que eu vi que Acho que tem semana 12. passada eu tava com o Luiz, que não tá aí hoje, e com o Antônio. O Antônio tava comigo, não tava, Antônio, semana passada? Eu lembro que eu tava com a Sim. Mirella. Tava eu, o Antônio e o Luiz. Tá, Mas. então, ó, vamos fazer o seguinte. Não tava, que me incluí em algum grupo aí. Ó, vamos fazer o Oi. seguinte. Então, agora a parte do critério de aceite. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando com critério de aceite, o critério de aceite é assim: o que que a gente vai mostrar para o PO? O que o PO quer para ele aprovar tal funcionalidade ou história numa review? Quer dizer, uma história numa review. Então, você vai chegar lá e vai colocar os tópicos de que o cliente, porque o PO vai lá e fala com o cliente, ele vai saber tudo que o cliente espera, toda a expectativa. Aí o PO vai chegar e vai falar, olha, tem que, vamos supor, num formulário comum. O formulário deve conter nome, e-mail, telefone, comentário. O formulário, quando você escreve e-mail, ele tem que ter arroba, senão tem que ter um alerta JavaScript para a pessoa ir lá e colocar o arroba. Então, é tudo mínimo detalhe que tem que ser entregue para o cliente, entendeu? Então, nesse caso da feijoada, da caipirinha, do pudim, a ideia é que
o cliente está esperando dessa comida de vocês, ou bebida. Beleza? E aí vocês tentem pensar assim, pensar na feijoada e pensar na tecnologia ao mesmo tempo, né? Como que vocês escreveriam esses critérios para a gente debater aqui na volta. Agora, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu breakout room, eu vou começar manual. Então, a Djalma, você estava com o Antônio, certo? Daqui. Mas se quiser, Isso. pode fazer de novo. A gente estava na feijoada. Seria bom a gente continuar na feijoada, né, Antônio? Não, beleza, eu vou Ah, botar pode ser também. 444 aqui, então. Deixa eu Boa ver. noite, Luiz. Olha, Eduardo. Seria interessante ver quem não estava na semana passada, né? Também, para distribuir. Não, porque assim, eu estou distribuindo aqui pelo nome, botando todo mundo Ah, não, junto. tranquilo, tranquilo. Eu lembro que estava no grupo 2, mas, bom, você deve ter o controle. Tá, e pessoal, se eu coloquei algum grupo que não tenha vindo ninguém, pode me chamar que eu vou lá e mostro o que que é para fazer, tá? Mas de início, ainda tem que passar o link para vocês, né? De início, é fazer os critérios de aceite da feijoada, o grupo um. Ué, o Vitor saiu? Não estou conseguindo marcar ele aqui. Ah, Não, eu foi. tô aqui. Ah, foi. E aí, fazer os critérios de aceite, o grupo um vai fazer da feijoada, o grupo 2 vai fazer da caipirinha e o grupo 3 vai fazer do pudim de leite. Aí pode dar uma olhada no DOR, pode dar uma olhada no DOS, dar uma olhadinha lá como é que fizeram da outra vez. E aí é só preencher os post-its, beleza? Semana passada eu dei 10 minutos, vocês acharam pouco. Vocês querem 15, 20? O que vocês acham melhor? Acho que no mínimo 15. Tá, eu vou botar 20 minutinhos aqui, mas deixa eu só botar o link antes. Eu acho que a pilha do meu mouse está acabando, por isso que ele está caducando aqui. Está me deixando desesperado. Ó, vê se vocês conseguem acessar o Miro. Conseguindo acessar, dá ok, que eu já abro as salas aqui para todo mundo. Todo mundo já está acessando? Beleza. Está conseguindo editar aí tranquilo, John? Vou ver um minuto. Tá. Assim, de boa. Beleza. Vou botar então 20 minutos aqui. Qualquer coisa, vocês clicam lá no Help ou me chamem aqui no chat, beleza? Lá vai. Não foi. Espera aí. Foi ou não foi? O negócio resolveu não ir. Vocês receberam aí? Ih, gente. Nada. Ué, Open All Rooms. Ah, agora foi. É meu mouse mesmo. Ô, Eduardo, não consegui. Opa, Olivia, conseguiu não? Carla também? Eu tava tentando acessar o Miro aqui. Eu não vi se no Zoom apareceu alguma coisa pra mim. Ah, tá. Eu vou botar você aqui. Apareceu. Apareceu sim. Vou Apareceu? clicar aqui, viu? O Aham. Vadeiro. Para mim não, porque eu tô pelo celular, porque o computador Ah, tá travando. Tô tentando entrar pelo computador, se você puder. Ah, agora sim. foi? Se entrar no computador, eu mando você de novo para lá. Alguém?
Quem do grupo um quer apresentar o da feijoada? Deixa eu botar aqui na tela. Aí, Antônio. Ah, pode ser. Bom, Deixa só alguns deixa eu só colocar a tela aqui. Agora que a gente precisa, aquela barrinha maldita sumiu. Tá mole. Ah, tá. Prontinho, tá na tela aí. Vou dar um zoom para o pessoal ver. Aqui, ó. Bom, aí teria que um dos critérios, né? Seriam os ingredientes tradicionais, né? Que deve conter os ingredientes tradicionais, como feijão preto, carne de porco, linguiça, lombo, paio, carne seca, e além das partes, né? Como orelha, pé e rabo, sendo um opcional, né? O cozimento adequado, que os alimentos devem estar cozidos, né? Até ficarem macios, mas não desmanchando, garantindo que os sabores estejam bem encorpados. Tem o critério dos acompanhamentos apropriados, que eles devem vir acompanhados de arroz, farofa, couve, laranja em fatias e molho de pimenta. O critério de quantidade, que seria uma porção, a porção deve haver quantidade suficiente de feijoada e acompanhamento para o número de clientes, garantindo uma porção generosa. Tem a questão do sabor equilibrado, né? A feijoada deve ter um sabor autêntico, com sal e temperos equilibrados, sem exagero de gordura ou sal. O critério de temperatura de servir, que a feijoada deve conter uma temperatura ideal para consumo, ou seja, quente, mas não fervendo, para apreciar os sabores, né? E a questão da apresentação do prato, que ele deve ser, o prato deve ser apresentado de maneira organizada e apetitosa, com a feijoada em uma cumbuca, os acompanhamentos ao lado e fatias de laranja para decorar. Isso aí, perfeito. É uma questão de você ver a parte não só da entrega do produto, mas também ao redor, né? Do sabor dele estar autêntico, de você ter um bom cozimento da carne, de você dessalgar também, deixar a carne sem estar muito salgada. É uma apresentação cuidadosa e também entrega dando prazo, né? Seria o cliente chegou em 15 minutos, não sei. Feijoada normalmente já está mais pronto, né? Mas acho que uns 15 minutos fazer a entrega para a pessoa. Show de bola. Agora vamos para. Valeu, Antônio. Vamos para os critérios de aceite da caipirinha. Quem que vai do grupo 2? Todo Alguém? mundo tímido no meu grupo? É, Duvido. Scrum Master tem que falar, gente. Eu, hein? Tem que Eu, falar o dia olha. inteiro. Fala sério, parece que é todo mundo tímido. Será? Duvido, hein? Tá, eu vou apresentar então. A gente entendeu que o critério de aceite seria uma bebida homogênea ali, né? Com açúcar bem misturado, né? A, a cachaça ali com o suco de limão bem diluído. A gente entendeu que é importante uma boa apresentação, então a gente considerou ali, aí a gente detalhou o que seria uma boa apresentação, né? Em copo de vidro, canudo de inox, limão na borda, no interior do copo e as laterais do copo bem limpas, né? Na hora para entregar ali para o cliente, não correr o risco de repente o copo estar molhado ou, né, com algum resquício de limão, alguma coisa nesse sentido. O sabor de acordo com a receita padrão, então acho que para dar essa, não, por exemplo, às vezes se tiver muito doce, né? Então o cliente pode reclamar, então que os ingredientes estejam de acordo com a receita padrão. A quantidade entregue seguindo os critérios de qualidade,
bebida entregue dentro do prazo estimado pelo cliente, que também acho que é mais ou menos isso aí da questão da feijoada. A caipirinha também acho que não é uma coisa que se demora muito para entregar, então o cliente vai esperar ali que seja entregue rápido, né? E aí a gente acabou colocando um outro critério de aceite que é semelhante a esse do tempo esperado, que seria a entrega imediata, no sentido de fez a caipirinha, entregar ela logo, porque por conta do gelo, né, da temperatura, ela pode de repente não chegar para o cliente gelada. Então, o ideal é que imediatamente pronto já seja entregue para o cliente. E até Basicamente isso. para manter a temperatura, para não ficar aguada. Isso aí. E esse critério de qualidade é muito bom, porque às vezes, se você vier aqui no Rio de Janeiro, às vezes, não sei, sai do Rio de Janeiro, Mirella? Não, eu sou do Espírito Santo, sou vizinha. Ah, tá. Que aqui, às vezes, no Rio de Janeiro, o cara bota as 10 cubos de gelo dentro da caipirinha, você toma, sei lá, 1 ml de cachaça. Mas a ideia Aí é é essa suco de mesmo. limão, né? Exatamente. Suco de gelo com gota de limão. Mas a ideia é essa mesmo, é como que isso daqui, o PO vai esperar? Ele vai esperar que seja entregue isso daqui. Se não tiver na temperatura, o PO vai chegar na review e vai falar, ó, vetei, acabou. Vocês não vai, essa caipirinha não passa, aí volta para a cozinha e joga fora. No caso dele, joga fora. No nosso, a gente reutiliza, né? No caso, a cozinha joga fora. Então, se você não tiver com a bebida homogênea, ou se não tiver com a bebida, tipo, demorou 10 minutos e o tempo era 5, aí já pode afetar a temperatura. Então, tudo isso é visto na review pelo PO e o PO vai falar: se passar por isso daqui, ok, continua. Se não passar, no caso da TI, vai transbordar, vai para uma próxima sprint. No caso de um restaurante, simplesmente vai pegar, vai jogar fora, ou o chefe vai tomar uma caipirinha e vai fazer outro, vai ter que refazer. Beleza? Aí a gente parte para o critério de aceite do pudim. Quem que vai ser do grupo 3? Eu posso falar. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos sim. Beleza. Então, a gente tinha até ficado com a dúvida sobre colocar de apresentação, a gente tinha colocado, mas a gente tirou. E aí a gente deixou só critérios de aceite 100% focado no pudim, que seriam pudim com a massa firme, calda em ponto de caramelo, não estar queimado, não estar quebrado, doce no ponto, ou seja, nem muito doce, nem sem doce, né? E estar aerado. Aí também a gente colocou seguindo a nossa receita padrão, porque a gente entende que isso é um critério voltado para a qualidade, para manter sempre o padrão do restaurante. Sim, até porque o QA vai testar antes, quer dizer, nesse caso não, né? Quer dizer, pode testar uma fatia lá do pudim, mas o QA vai Uhum, testar antes para ver se realmente está dentro da regra de qualidade, do conceito de qualidade de vocês. E é exato. exatamente isso. Se tiver queimado, é aquela coisa que eu falei do grupo 2. O pior vai chegar e vai olhar aqui. Cara, tá queimado? Pior que desse daqui vai o pudim inteiro embora, né? Tá com a massa Vai. firme, ok. Tá queimado? Pô, se tiver queimado, o cliente não vai gostar. Não vai passar. Inclusive, isso daqui já não teria passado no QA, né? Aí doce no Uhum, ponto, beleza. E seguindo a nossa receita, aí cada pão de caramelo não está quebrado, está areado. Ah, não está areado. Então, volta tudo. Entendeu? Então, isso assim, aí. essa parte do critério de aceite, eu sempre gosto de falar assim. É um desenho que eu faço, só que aqui vai ficar horrível, né? Mas eu vou tentar fazer. Quer ver? É uma forma que eu aprendi, que eu achei interessante, do tipo, aqui está o cliente, aqui está a cozinha, né? Os cozinheiros, no caso, que são os devs, QAs, tal, tal, tal. E aqui você vai chegar e
pensar o seguinte: o DOR, ele está sempre nesse local aqui. Mas o que é o DOR? Os cozinheiros vão chegar e vão falar: o que a gente precisa ter? Vamos supor que seja um restaurante alugado, que só vai puxar os cozinheiros vão falar o que eles têm que fazer para a feijoada, a caipirinha e o pudim acontecerem. Então, aqui no DOR, ele vai puxar tudo isso daqui e vai botar aqui essa lista. Cara, se não tiver um fogão para fazer comida, já era. Nem começa. Nem começa, nem pega a história, no caso nossa, pega a história, bota na sprint. Então, o DOR o cozinheiro, ele chega e fala: eu preciso disso, se eu não tiver isso, eu não consigo começar a trabalhar. E eu não vou trabalhar. Aí, beleza. Aí o DOD seria, vamos supor, entre aspas, vamos supor que o SM fosse o chefe, né? O chefe da cozinha, o cara que está lá organizando. Então, isso daqui é um checklist do cozinheiro tipo assim, na verdade, o SM ele vai ajudar os desenvolvedores a criarem o DOD, que vai ser o que vai ser entregue, o que a gente vai pegar com esse DOR, todos esses ingredientes, todas essas informações, e o que a gente vai transformar, o que vai ser o nosso pudim, o que vai ser a nossa caipirinha, o que vai ser a nossa feijoada. Só que isso é uma coisa interna do time. Então, PO. É porque o PO, sempre que eu trabalho com o PO é do cliente, então eu já tenho isso na mente. E depois, quando a gente está aqui na review, aí você vai ter o critério de aceite. Aí o critério de aceite vai ser o quê? O PO vai ver com a área de negócio, vai trabalhar com a área de negócio, vai trazer para a gente critério de aceite para ele falar: cara, só vai para a mesa do cliente se tiver com isso daqui de aceite. E aqui, no caso, só vai sair da cozinha para apresentar para o PO se tiver o DOD feito. E o DOR seria o que vai entrar aqui para o pessoal poder fazer o que eles têm que fazer, né? Que é a meta da sprint. Então, se a meta da sprint é entregar feijoada, caipirinha e pudim de leite, você vai pedir o DOR para cada uma dessas histórias, vai fazer um checklist entre os devs, QAs, mainframe, todo mundo, e vai falar: olha, isso daqui só vai estar pronto para a gente, tecnicamente, quando o Dodge estiver pronto. O Dodge estiver todo checado. E aí, depois desse check, já que está na história escrita, já está escrito o critério de aceite do cliente, do PO, tem que se ligar nisso daqui. Por quê? Porque algumas coisas vão ter que ser entregues, que aí é que é a parte que confunde um pouco o Dodge com o critério de aceite. Mas aí você vai ter aqui a lista do que o PO está dizendo que o cliente espera. E se não tiver uma dessas aqui, vai voltar e vai transbordar para a próxima sprint. Então, assim, a ideia agora, para finalizar, é o quê? O DOR e o DOD já tem aqui em cima, né? Critério de aceite também. Então, qual a ideia? Primeiro assim, normalmente, aí nisso que eu estou explicando e que a gente está fazendo junto todo esse trabalho, é uma forma lúdica de explicar para o PO o que é o DOD, o que é o DOR, o que é critério de aceite e como se escreve uma história no final que conta com esses 3 pontos também. Então, assim, você coloca o DOR, o que é imprescindível ter para que os cozinheiros consigam fazer a receita. É o DOR. É aquele checklist de pedida do time. O DOD, o que vai ser entregue pelos cozinheiros? O time de TI ou o time dos cozinheiros vai entregar aquilo, tecnicamente. Aí vão ter as regras técnicas, temperatura, preparo, etc. E o critério de aceite, o que o cliente espera do prato. Então, foi isso que vocês fizeram agora. E aí, na história, ela é composta também por um título, que normalmente é uma ação. Então, assim, você pode escrever... Eu não vou dar exemplo, porque aí também vai ficar mais fácil. Mas, assim, vamos supor, criar um formulário com campos com campos em foco no saque da empresa, sei lá, alguma coisa assim. Então, sempre é uma ação que você coloca aqui no título.
Na descrição é aquele como, quero e para. Então, assim, o como, muita gente confunde isso também. Eu vejo isso acontecendo muito entre os desenvolvedores, deles não entenderem que o como é o cliente final. Quem vai usufruir da feijoada? Então, às vezes, como lá no, assim, as empresas que eu trabalhei foram duas consultorias. Então, a gente às vezes tem o cliente final, que é a pessoa o cliente do banco, que vai lá usar o app, mas também tem cliente interno, entendeu? Então, tem áreas internas. Então, isso causa uma confusão muito grande. Então, aqui é o como cliente, o que eu quero, para quê. Então, é aquela formulazinha normal para escrever a história. E depois o escopo é um resuminho do projeto, coisa de 3 linhas. Você botar, vou criar um formulário com 5 campos, sendo os campos nome, e-mail, telefone, WhatsApp, comentário. E esse e-mail vai ser enviado para o saque, para o saque dar a resposta depois de 24 horas. SLA de 24 horas. Beleza. A regra de negócio, checklist de regras para entregar o produto. Então, você tem várias regras para entregar o produto. Foi aquilo que eu falei. Se você tem um formulário e aí você chega e fala assim: se você clica. Aqui não é muito bem regra de negócio. É bem complicado, porque é muito tipo, TI está aqui, a cozinha está aqui, mas dá para misturar os dois. Mas é tipo assim, você tem o campo de e-mail. O campo de e-mail é obrigatório ter arroba. Quais são os campos que são obrigatórios? Qual o tamanho máximo de... Não, isso já entra para a regra técnica. Mas seria mais uma descrição do negócio. O que tem que ser entregue do produto. E aqui o restante é o que vocês já fizeram fora a regra técnica. Então, a ideia agora é pegar, tem 26 minutos. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer 15 minutos para escrever aqui, ou 20, e depois a gente apresenta. Beleza? Eu não compartilhei a tela para vocês? Que maldade. Compartilhou sim. Partilhou, tô vendo. Compartilhou. Tá tela. Então tá. Não, beleza? Então, deixa eu abrir aqui o Breakout Room. Peraí. Vocês não sabem que. Agora é só uma questão de completar a história em si. E aí, nesse caso, vocês debatendo, quando vocês conversarem com o PO, vocês já vão saber todos os pontos que vocês têm que fazer na história para ajudar ele a escrever. Caso ele não saiba, caso ele peça uma ajuda, caso ele peça, tem alguma questão de conceituação do DOR, do DOD, do critério da aceite, etc. Beleza? Tem alguma dúvida? Essa história é, na verdade, de uma forma geral, né? Não são histórias pequenas, com pontuações menores, né? Exatamente. Isso daqui é uma história mais porque, assim, foi uma coisa mais inventada. Mas aí na Tá, próxima aula, o que eu estou pensando? Estou pensando em fazer uma dinâmica de quebra de história, para aí sim a gente treinar isso. é como se fosse uma épica. O épico seria montar o cardápio de um restaurante de comida brasileira. Tá. Aí, dentro desse cardápio, a gente tem 3 até, podia chamar até de features, né? Você tem a parte de prato, tem a parte de bebida, a parte de sobremesa. E aí você tem vários tipos de comida que você pode fazer. Beleza, entendi. É que eu tava pensando já como sprint, sabe? Aí Aham. seria quebras maiores, mas eu entendi que agora é maior. Tá bom. Porque assim, nesse caso daqui seria difícil, né? Que é uma coisa muito da hora, né? Não demora tanto. Pois é, quebrar Mas, isso, É, quebrar uma receita fica complicado, né? é, mas aí, o que eu estou pensando em fazer semana que vem? Só para também não pegar todo o tempo de vocês agora. Estou pensando em fazer tipo assim: vocês compraram um apartamento e vocês têm que reformar uma cozinha. Beleza, em quanto tempo vocês reformam a cozinha? Sei lá, uns 3 meses. E aí começar a quebrar tudo até o ponto de você quebrar em dias
3 dias, vou pintar a parede toda de branco, não sei, vou lixar a parede. Então a gente fazer tipo um trabalho que eu ainda estou montando aqui para fazer essa questão de quebra de história, entendeu? Não, eu tô pensando aqui nessa receita. Eu não entendi. A gente vai quebrar a receita? Não, não, não. Para fazer quebra de história, eu vou fazer outra dinâmica com o assunto de você, como é que se diz? Fazer reforma em casa. Tá. Essa história aqui vai ser a receita completa, né? Sim, 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 sim. Aí depois da história aqui, aí entrariam as tasks. Aí as tasks seriam o que, que os cozinheiros iam fazer até montar a feijoada. Seguir a receita, digamos assim. Aí no final vai ter empratamento, vai ter teste de sabor, blá, 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 blá. Mas essa ideia daqui foi só para dar uma visão geral de uma coisa que até você nem vai utilizar o Scrum para isso, né? Porque você vai fazer isso muito rápido e tal. Mas só para ter uma ideia do que numa feijoada e de uma forma lúdica mostrar o que o DORA, o DOD, critério de aceite, o que você pode usar dos conceitos do Scrum aqui. Uhum. Beleza? Então, eu Beleza. vou fazer o seguinte, eu botei aqui 15 minutos. Aí a questão de escrever a história aqui, lembrando que DOR, DOD e critério de aceite estão já escritos, e fazer o restinho aí, depois a gente faz uma apresentação rápida aqui para não estourar muito o horário de vocês, tá bom? Beleza. Beleza. E eu Vou não fui mandar para minha passar. aula. Oi? E eu não fui para outra aula, eu fiquei aqui. Vou mandar, vou mandar vocês para a sala então. Ok. Valeu. Ô, Vitor, você não está em sala nenhuma, né? Tô não, tô esperando. Ah, tá, porque você entrou. Ah, tá, vou botar você na sala 3 Ah, então. é, O eu troquei de Eu. dispositivo. Eu também. que foi, Vitor, que você falou? Não entendi. Eu troquei de dispositivo aqui, precisa me Ah, encaminhar. beleza, beleza. Eu vou colocar vocês aqui. Um minutinho só. Foi aí, Vitor? Ah, foi, agora foi.
Então, Esse vamos tempo tá lá. muito curto, minha gente. Não, com certeza, para escrever história demora muito, não é pouco, não. Mas, assim, vamos dar uma olhada por alto aqui. Aí, o que que a gente pode fazer? Na próxima terça, a gente vê isso com mais com calma e depois a gente parte para outra dinâmica, tá? Aí, aqui da feijoada, título, receber uma feijoada completa. Aqui, no caso, é o título, a ação quem faz é o time. Então, o que que o time tem que fazer? O time tem que cozinhar uma feijoada completa para entregar para o cliente. Entendeu? Isso daqui não é, o verbo não é do cliente. O verbo é de quem vai fazer, quem vai executar essa história, que é o time, são os cozinheiros, certo? Aí aqui, como cliente de restaurante brasileiro, quero receber uma feijoada completa para que eu possa desfrutar de uma refeição tradicional, saborosa, satisfatória e aqui tá com uns negocinhos em cima que eu não estou conseguindo ler. Beleza. Aqui o como é o cliente, realmente, é o cliente do restaurante brasileiro. O cara Não, ficou lá. Oi? então, mas quem aqui está definindo não é o cliente, né? Não, mas o usuário final vai ser o cliente. Quem vai comer é o cliente. Quando a gente for escrever, isso daí é uma coisa que dá sempre debate. Isso foi Pois debateu é, bastante lá. Porque Porque no a gente final tem a que gente ser. falou que se a ação era. A gente pegou o que você falou sobre os dois tipos de cliente, né? Você tem o usuário final e você tem o cliente interno. Nesse caso, a gente supostamente usou o cliente interno. A gente estava desenvolvendo alguma coisa para o dono do restaurante. Mas Mas o caso é assim, a pessoa, se o cliente ele quer ir num restaurante, vamos supor aqui, como o Grupo 1 fez, como cliente de um restaurante brasileiro. O cliente é o cara que vai lá sentar à mesa para comer. uhum. Quero receber uma feijoada completa para que eu possa desfrutar, tá total. Ok, tá beleza. Por quê? Porque o cliente que é quem vai comer a feijoada, é o cliente final, entendeu? O título, só que eu trocaria porque o título não é em relação ao cliente, seria em relação à equipe. O que que a equipe vai entregar nessa história? Ele vai entregar alguma coisa. Então, aqui é totalmente voltado para a equipe, o que que a equipe vai fazer no caso. Aí o escopo. O processo de preparo e entrega de uma feijoada completa para o cliente, incluindo preparação dos ingredientes, cozimento, apresentação do prato, entrega do cliente ao cliente na mesa do restaurante. Inclui também a garantia que a feijoada atenda aos padrões específicos de sabor e apresentação. Maravilha. Aí, Doro, Dodge e critério de aceite seriam os que a gente já tinha feito aqui. E deixa eu pegar minha colinha aqui, que você tem agora a parte de negócio, que é uma parte meio complicada, né? Porque você não tem, vai ter uma parte tudo de negócio. Deixa eu ver aqui onde é que está meu negocinho. Só um minutinho. Aí você pode ter. Deixa eu abrir o negócio aqui um minutinho. Eu vou abrindo aqui e vou lendo da caipirinha. Aí, aqui, preparar a caipirinha. Só que aí, o que que a gente tem que fazer? Não só a gente, como também várias pessoas da empresa, no caso de TI e tal, várias pessoas vão querer entender para que você vai preparar a caipirinha. Então, normalmente, a gente faz um título um pouco mais explicativo, para seja o pior não, seja o gerente bater o olho, o SM bateu o olho, o BO bateu o olho, VSM, VSO. Qualquer pessoa que bater o olho vai entender o porquê e o porquê que você vai fazer isso, para quem que você vai fazer isso. Entendeu? Então, assim, o título é um pouquinho mais específico. Tudo bem, tá certinho aqui, preparar caipirinha é ação, mas
normalmente você usa algo mais explicativo para que qualquer um que bata o olho entenda o que está sendo feito. Beleza? E aí, deixa eu ver, agora me achei aqui. Aí você pensa na regra de negócio da feijoada. Vamos voltar aqui rapidinho à feijoada. Regra de negócio da feijoada. Você pode ter a regra de autenticidade do prato. O prato tem que ser de acordo com a tradicional, com a receita tradicional brasileira. É obrigatório o uso de ingredientes frescos e alta qualidade para manter a autenticidade. O prato deve incluir os acompanhamentos típicos, arroz branco, farofa, couve, refogado e laranja. Isso entraria mais aqui como regra de negócio. Da mesma forma que aqui também entraria a regra de negócio da caipirinha, que seria algo mais ou menos do mesmo tipo. Quais são as regras de negócio? Você tem que usar o limão tal, você usa uma caipirinha, dependendo de onde você esteja. Se estiver em BH, então tem caipirinha para caramba. Caipirinha não, cachaça, desculpe. Tem altos tipos de cachaça. Então, assim, são as regras de negócio que eles vão ditar e que a gente, como equipe, vai ter que seguir e vai ter que apresentar no final. E Luiz, aqui, uma dúvida. Opa, diga. Na parte da feijoada, por exemplo, entraria numa regra de negócio definição de dia? Por exemplo, tem a tradição de ser quarta e sábado. Isso teria que estar aqui na regra de negócio? Boa pergunta. Poderia ser. Eu não vejo problema em ter isso, entendeu? De falar assim, nesse restaurante, então só será servida feijoada quarta e sábado, por conta disso, disso, disso. Então vira uma regra. Então nos outros dias não vai ter, não vai servir feijoada. Beleza. O que vocês acham? Pode ser. Acho que sim. Acho que Assim, sim também. tendo Deveria ter. embasamento, assim, faz sentido, né? Aham. Uhum. Tá. Maravilha. Aí aqui, como consumidor de bebida, beleza. O consumidor de bebida é o cliente da caipirinha, mas pode ser um pouquinho mais específico. Tipo aqui, ó, como a gente está falando de fazer um cardápio brasileiro lá em cima, a gente podia colocar assim um pouco mais específico. Mas eu sei que tudo bem, está todo mundo correndo, porque tem pouco tempo para fazer isso tudo. Isso daqui às vezes demora 2, 3, 4 dias se refinando um negócio desse. Então, para fazer em 20 minutos, a gente vai fazendo e vai aprendendo aqui como que pode melhorar. Então, um cliente de restaurante brasileiro que gostaria de apreciar uma caipirinha. Como consumidor de bebida, quero beber uma caipirinha com sabor equilibrado e refrescante para relaxar e degustar com uma boa feijoada. Maneiro, já fez o link lá com a feijoada. Só um minutinho, pessoal. O pessoal da feijoada não tá patrocinando esse drink aí, não, hein? Essa caipirinha, não. A, A gente a vai querer gente, uma degustação da feijoada. e a gente esperava que o pessoal do pudim também falasse, oferecesse pudim para quebrar um pouco o álcool da O caipirinha. meu, o meu pudim é um quiosque na frente do restaurante. Meu dinheiro, meu pudim. E a Boa, gente gostei do quiosque. vai ver aqui o escopo: estabelecer um negócio em caipirinha, produzir e comercializar bebida alcoólica de alto padrão, de qualidade para maiores. Na verdade, esse escopo é um resumo do que vocês vão entregar aqui em cima. Então, o escopo seria fazer a caipirinha com sabor equilibrado e refrescante, que vá atender ao nosso cliente, que quer comer junto com uma feijoada, etc, etc. Seria um resuminho do projeto, digamos assim. Aí, regra de negócio, uma delas seria, com certeza, seguir a receita. Aí podia entrar as outras partes, como eu falei aqui na parte como eu falei aqui na feijoada. O dó de regra técnica, aí pode botar qual a temperatura é servido. Vamos supor, vinho tem muito disso, né, de temperatura. Então você pode, se você tiver um vinho aqui nesse restaurante, você botar lá, a adega tem que estar
com tantos graus e tem que ser servido imediatamente para preservar o grau do vinho, tal, etc. Aí tempo de preparo, que seria também o tempo de entrega, né? Então, tempo de preparar. Pô, feijoada normalmente a gente faz aquele negoção e vai servindo, vai mornando lá e a gente é bem mais rápido do que o normal. A caipirinha tem o tempo dela de ser feita. Então, assim, é o que eu acho que foi a Marilene que falou, né? Que tem que ser fresco, o limão tem que ser fresco, o limão tem que ser bem escolhido. Então, tudo isso faz parte dessa história daqui. E a gente veio para criar uma sobremesa pudim de leite. Também é aquela coisa, pode deixar um pouco mais específico. Criar uma sobremesa pudim de leite para o cardápio de comidas brasileiras do restaurante tal. Ponto. É mais uma questão assim, podem ser milhares de frases, mas a ideia é colocar uma ação e de qualquer pessoa que venha aqui ver essa história, ele saiba o que está acontecendo. Como aqui é muito direto, né? Criar sobremesa pudim de leite não é uma coisa técnica, porque quando o técnico é fogo, né? Aí começa, criar um microserviço em Java para não sei o que lá, aí pronto, a história vira aquele catatal. Então, assim, porque aqui é muito simples, dá para entender. Criar uma sobremesa pudim de leite, a gente entende normalmente o que tem que fazer. Mas quando a gente vai para a tecnologia, aí tem que ter uma descrição bem mais forte, para o pessoal ler e entender certinho. Aí aqui foi aquele caso, né, que você falou, Vitor, do... Pois é, Positivo. isso daí, isso É, para mim ponto assim de debate, porque se você colocar eu o ator como um cliente é complicado, porque assim não existe um gosto padrão, né? Você pode gostar da caipirinha com açúcar, o outro pode gostar da caipirinha com adoçante, um pode gostar mais forte, o outro mais fraco. Qual vai ser a regra que eu vou colocar aqui para um cliente para agradar todo o restaurante? Então, assim, eu entendo. É, é discussão mesmo, tá? Eu penso a aham, cabeça manda do ver. cliente como dono do estabelecimento. Ele que vai definir a regra da casa dele, né? Para agradar um determinado público. Mas ele vai ter que ter um padrão. Beijo, filho. Ele Mas vai, ele ele que. tem toda casa tem o seu padrão, a caipirinha padrão e tal. Mas Aham. por que não chegar na regra de negócio e falar assim, que o garçom, a pessoa pediu caipirinha, aí o garçom vai lá e pergunta, como é que você gosta? Tipo assim, a pessoa, você tem alguma mudança? Você quer com Não, adoçante, quer com a mais caipirinha, ok, açúcar? mas assim, a minha receita é um pudim de leite, eu não vou fazer na hora, né? Ah, não, tá, sim, 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 com certeza. Entendeu? Entendi. A gente estava Então, falando do pudim de leite, eu dei exemplo da caipirinha. pois é, Beleza, então pudim de assim, leite não tem jeito, pudim de leite é não pudim tem de jeito. leite, Aí, entendeu? por isso a minha dúvida aqui, né? Foi um ponto de discussão da gente, de debate lá, logo nessa primeira frase. Quem é a persona aqui, né? Eu como. Como é que é o nome dela que ela saiu? Que ela já tinha uma dele agora. Aí ela saiu Era correndo Olivia, para. não era Olivia? Acho que era. Ela, eu acho que é o cliente. Eu falei, bom, só se for o cliente interno. Eu, como uma consultoria, estou prestando serviço para o meu cliente, que é o É, dono foi o que eu do pensei. restaurante, né? Mas não o cliente consumidor, né? Eu e o Vitor pensamos assim, tá? Que eu não colocaria eu como consumidor, mas eu, como dono do restaurante, estou definindo as regras do meu negócio. Tá, mas e se o dono do restaurante não souber nada de cozinha? Não, então, que Seja só um seja o cara médico. administrativo. Não, É porque eu não, penso assim, alguém da parte dele, que eu quero dizer, tá? Alguém que ele orientar, né? Não necessariamente a pessoa dele, né? o que eu penso nesse É que nem caso é o a seguinte, gente tem um PO, de repente ela não conhece nada do que ela está fazendo, ela vai procurar, né, aham, levantar lá com os BOs, né, entender o negócio para poder escrever a história aqui, não é? não, entendi. Mas assim, no caso, se você for ver aqui, quem que vai consumir, quem que vai ser o consumidor final?
Beleza, nesse caso aqui, quem vai ser o consumidor final é quem está sentado à mesa e que vai comer. Agora, aí você pode pensar de uma outra forma. Ah, o dono do restaurante chegou, eu sou um empreendedor, trabalho na minha cozinha em casa. Aí o dono do restaurante chegou e falou assim: olha, eu quero encomendar de você 300 mini pudins ou 5 pudins. Beleza. Então, aí, o que que eu acho que pode vir a acontecer? O seu cliente final não vai ser o cliente que vai comer o pudim. É o que o cliente pediu, que aí seria o dono do restaurante. Mas isso, assim, é um debate que toda vez tem. Não tem como E ficar difícil. na verdade, Luiz, o que que ficou ali nesse meio para a gente decidir isso? É que aqui a gente estava criando uma regra de negócio. A regra de negócio para o produto. Então, aí tem uma dúvida minha, que eu tenho menos experiência que o pessoal aqui, vocês já sabem. Todas as regras do negócio vêm depois de você fazer lá o caminho do usuário, história do usuário. No final das contas, quem manda no produto é o cliente, não é o que você deseja, não é o que o dono do restaurante deseja. No final é assim, para eu vender mais pudim, eu estou fazendo uma pesquisa e os usuários gostam mais dessa situação. E aí eu crio a regra do negócio em base nisso. É isso? Então, se você for pensar numa questão assim, que eu tenho que fazer uma mudança no aplicativo de banco, quem seria o cliente? O É o cliente, usuário. É o usuário. o cliente é o usuário, mas por que não a área que pediu para fazer esse pedido? Então, mas ela pediu para fazer em detrimento de quem? Porque Do assim, cliente? você faz uma mudança por causa do cliente. Ah, o cliente está reclamando que não consegue acessar a conta facilmente. Ou isso, Aham. eu só estou perguntando no final das contas. Porque Aham. realmente, quando eu pensei nessa questão de como quero ir para, foi baseado na regra do negócio. E aí talvez eu esteja pensando que é o dono do cliente que estabelece as regras do negócio dele. Mas pelo que você está dizendo, as regras do negócio, elas só vêm em detrimento do cliente, porque o cliente exige tal coisa, tal coisa, tal coisa. Beleza. Não, essa daí é uma discussão muito forte, que a gente ainda tem que ter e vai ter muitas vezes. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal, que a gente já estourou aqui o tempo, e aí vamos fazer isso. A gente volta semana que vem, a gente finaliza isso daqui. Aí eu até vou perguntar. Já diz que eu tô, tá, diz que eu tô descendo. Tá, desculpa, pessoal, que eu tenho que dar uma saída agora também. Sem E aí, na problema. aula que vem, a gente vê isso, vê o gabarito disso, a gente debate mais. E aí, depois, a gente faz a parte da quebra de história, que eu vou criar uma dinâmica aqui pra gente, tá bom? Fechou. Uhum. Obrigado, Luiz. Valeu, Obrigada, pessoal. Boa Luiz. noite. Tchau, Obrigada, tchau. Luiz. Obrigado, Boa Valeu, boa noite. noite. gente. Tchau, Boa gente. Obrigada, noite para gente. todos. Boa Até noite. mais. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau.